Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de revisão. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a bioeletrogênese, então como o sinal elétrico, ou seja, o impulso nervoso, ele é gerado através da membrana biológica. Então pessoal, a primeira coisa que vocês têm que saber sobre a célula para a gente poder começar a falar de bioeletrogênese é que existe uma diferença de potencial elétrico entre o interior da célula e o meio extracelular. Então, o interior da célula ele é negativo em relação ao meio extracelular, certo? E dependendo da célula, você vai ter um meio que pode ser entre menos 40 a menos 90 milivolts de diferença de potencial aí. Então, sempre que a gente pensar na célula, vamos pensar meio interno negativo, meio externo positivo. Essa diferença de potencial é mantida pela permeabilidade seletiva que existe na membrana plasmática. A gente vai falar mais um pouquinho disso a seguir. Então, os potenciais elétricos eles são causados, em geral, em resposta a um estímulo. Que o estímulo chega lá na célula, esse estímulo pode ser um estímulo elétrico ou ele pode ser também um estímulo mecânico, se a gente pensar numa célula, por exemplo, num receptor sensorial localizado na pele. Um estímulo mecânico ali, quando você coça ou quando você pressiona, pode gerar um potencial inicial que a gente chama de potencial receptor. E aí, o que a gente vai querer focar mais nessa aula é o potencial sináptico, aquele potencial que vai gerar ativação de uma célula através de uma sinapse. Esse é o potencial que permite a transmissão de informação de um neurônio para o outro. Então aqui, por exemplo, nessa imagem a gente tem o axônio de um neurônio chegando, certo? Ele recebe um estímulo. Esse estímulo aqui, vamos imaginar que foi um experimento em laboratório, então o pesquisador deu um pequeno impulso elétrico aqui nesse axônio. E aí esse neurônio está fazendo sinapse com o dendrito de um outro neurônio. E aí quando você registra no outro neurônio, você vê que o potencial, que o estímulo que foi dado aqui, ele é registrado aqui. Então ele passa de um neurônio para o outro. É essa passagem que a gente chama de impulso nervoso, ou de propagação do sinal através de sinapses. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma célula que estava a menos 70, olhando aqui para esse gráfico, e aí o potencial de membrana dela varia quando é dado um estímulo. Então ele se torna um pouco mais positivo nesse caso aqui. E aí esse potencial vai se dissipando com o tempo. Quando a gente fala em propagação do impulso nervoso, é muito importante a gente entender o conceito de potencial de ação. Então, o potencial de ação ele vai ser um potencial que vai se propagar de forma contínua e duradoura ao longo de todo um neurônio. Ele é causado pela alteração de voltagem, que pode ser originada de potenciais sinápticos, ou seja, de uma sinapse, da chegada de uma informação de um outro neurônio, ou através de um potencial receptor, que é aquele potencial que pode ser, por exemplo, um estímulo mecânico, como eu falei. Então, essas estimulações, essas alterações de voltagem na membrana do neurônio, podem dar início a um potencial de ação. Então, aqui a gente tem mais uma vez um exemplo, um estímulo dado lá no corpo de um neurônio, lá dentro da medula, ele pode ser registrado ao longo de todo esse neurônio, caso ele seja suficiente para disparar um potencial de ação. Aqui no gráfico, a gente tem um gráfico que é típico do potencial de ação. Então, geralmente, o gráfico do potencial de ação ele vai ter esse formato. Então, a célula ela é negativa, ela fica positiva, depois ela volta a ser negativa de novo, até que volta para o seu potencial de repouso. A gente vai detalhar cada uma das fases do potencial de ação já nessa aula. Então, o potencial de ação ele vai ser dividido em, primeiramente, 3 fases. A gente tem a hiperpolarização, que é a fase lá no final, onde a membrana se torna mais negativa do que o limite inicial, do que o seu potencial de repouso, que é o potencial com o qual ela começa. A gente tem a despolarização, que é a fase em que a membrana está ficando positiva.
E a gente tem a repolarização, que é quando ela está começando, voltando a ficar negativa até que ela hiperpolariza. Existe um conceito que a gente chama de limiar. O limiar é o nível de voltagem que precisa ser atingido para que se inicie um potencial de ação. Então, não é qualquer estímulo que você dá a uma célula que vai iniciar um potencial de ação. Esse estímulo ele tem que ter uma amplitude que consiga deflagrar, que consiga estimular essa célula. Variando de célula para célula, as células vão ter diferentes limiares, certo? Quanto mais negativa está uma célula, mais distante ela está do limiar, e por isso a gente precisa ter, às vezes, um estímulo mais forte para ativar essa célula. Então, vamos a seguir detalhar essas fases do potencial de ação. Então, primeiro, uma outra característica do potencial de ação é que ele é tudo ou nada. Então, quando o potencial de ação começa, ele vai manter a sua amplitude e vai ser propagado até o final do neurônio. E uma outra característica é que essa amplitude ela não depende da amplitude do estímulo. Então, por exemplo, aqui a gente tem um neurônio, certo? Está sendo dado um estímulo e aqui está sendo registrado para ver se a gente tem um potencial de ação. Quando é dado um estímulo muito baixo, né? Por exemplo, um estímulo negativo, o potencial de membrana dessa célula fica ainda mais negativo. Então, perceba que aqui, em torno de menos 65, a gente tem um potencial de repouso. Ou seja, é o que é registrado na membrana dessa célula, no interior da membrana dessa célula, quando a célula está em repouso. Quando ela recebe um estímulo negativo, o potencial fica mais negativo e depois ele volta para o repouso em seguida. Se ela receber um estímulo mais negativo ainda, vai ficar mais negativo e volta ao repouso. Quando ela começa a receber um estímulo positivo, ele fica mais positivo. Porém, tá vendo essa linha pontilhada vermelha aqui? Aqui é o limiar. Então, se esse estímulo não for forte o suficiente para atingir esse limiar, não acontece o potencial de ação. A partir do momento que o estímulo é capaz de atingir o limiar, aí acontece o potencial de ação. Aí veja o gráfico típico do potencial de ação: despolarização, repolarização, hiperpolarização e volta ao repouso. Esse potencial de ação ele vai ter sempre a mesma amplitude. Então perceba que aqui o estímulo ele vai aumentando, mas aqui embaixo os potenciais de ação eles mantêm a mesma altura, então sempre a mesma amplitude. Porém, quanto maior o estímulo, maior a frequência com que esses potenciais de ação vão acontecer. Então, assim a gente mede a intensidade de um estímulo através de registros nos neurônios pela frequência do potencial de ação e não pela amplitude desse potencial. Mas ainda fica a questão da bioeletrogênese. Como que esses sinais elétricos são produzidos através das membranas? E aí a gente vai se voltar agora para os movimentos iônicos, que são os responsáveis por produzir esse sinal elétrico. Então, existe uma diferença de concentração iônica entre os dois lados da membrana. Então, por exemplo, a gente tem íons de sódio mais concentrados do lado de fora do que do lado de dentro de uma membrana celular. E aí, esse é o primeiro ponto. Existe diferença na concentração de íons específicos através das membranas das células. O segundo ponto é a permeabilidade seletiva da membrana, que eu já citei para vocês. Então, nas membranas plasmáticas, a gente tem canais e transportadores que vão permitir a passagem de íons de maneira seletiva. Então, o canal iônico, geralmente, ele vai permitir a passagem de íons através da membrana a favor do seu gradiente de concentração. Então, se o sódio é mais concentrado fora do que dentro, um canal iônico de sódio vai permitir a entrada do sódio de fora para dentro da célula, tornando essa célula mais positiva. Só que, no caso do potencial de ação, como a gente vai ver, o canal de sódio ele está fechado geralmente e ele vai se abrir quando houver um estímulo, quando se tratar de um canal de sódio voltagem independente. E aqui os transportadores, que também permitem a entrada e saída de íons específicos das células, mas os transportadores eles gastam ATP para permitir essa entrada e saída de íons. Então, com gasto energético, a gente fala em transportadores. Sem gasto energético, geralmente a gente fala em canais. Cada canal iônico
é específico para um ou alguns íons apenas. A mesma coisa que os transportadores, geralmente eles têm especificidade no que eles vão deixar entrar ou sair da membrana. E é o fato deles serem específicos que gera essa diferença de concentração e esse potencial elétrico, então, entre o meio externo e o meio interno. E aí os canais iônicos, eles são, portanto, proteínas transmembrana, ou seja, proteínas que atravessam a membrana, que contêm estruturas especializadas denominadas poros. Esses poros eles são especializados para que você tenha a passagem de apenas alguns ou apenas um íon, dependendo do canal. Canais iônicos eles podem ser dependentes de voltagem ou dependentes de ligante. Os canais dependentes de voltagem contêm estruturas que vão atuar como sensores e perceber mudanças de voltagem na membrana plasmática. E aí, quando eles percebem essas mudanças de voltagem, eles vão ser capazes de abrir ou fechar esse canal, permitindo ou não a passagem de íons. Os canais dependentes de ligantes, eles vão ser regulados por sinais químicos, então por uma molécula que chega ali e se liga. Quando a gente falar de sinapse, a gente vai falar em sinapse química e vai falar em receptores. Os receptores nada mais são do que canais iônicos dependentes de ligantes. Canais iônicos no qual vai chegar lá um ligante que, no caso da sinapse, vai ser um neurotransmissor e vai fazer com que esse canal abra. Claro que existem outros tipos de receptores, mas aí vocês dão uma olhada lá na aula de sinapse para ver melhor. Aqui a gente vai focar um pouco mais nos canais dependentes de voltagem. Então, dois exemplos de canais iônicos dependentes de voltagem é o canal de sódio e o canal de potássio. Então, o canal de sódio e o de potássio, eles vão atuar quando a membrana tiver uma alteração de voltagem. Então, aqui em cima, a gente tem um potencial na membrana plasmática. Perceba que quando a membrana está no seu potencial de repouso, lá a célula está no potencial de repouso, a gente tem o canal de sódio fechado e o canal de potássio está também fechado inicialmente. Aqui no tempo zero, vai ser dado um estímulo elétrico, alterando a voltagem dessa membrana, deixando ela mais positiva. Nesse momento, o canal de sódio vai se abrir, permitindo que o sódio, que é mais concentrado fora da célula do que dentro, vá para o meio intracelular. O canal de potássio ele tem uma resposta mais lenta à voltagem, então ele continua fechado no primeiro momento. No segundo momento, segundo tempo de registro aqui, em torno de 5 segundos, a gente tem o canal de sódio começando a fechar, porque tem um tempo no qual ele fica aberto, ele é um canal de resposta rápida, então ele começa a fechar e o canal de potássio abre. E aí o potássio ele é mais concentrado dentro da célula do que fora, ele vai passar de dentro para fora da célula. Aqui o canal de sódio vai estar completamente fechado no terceiro tempo de registro. E aí perceba que nesse momento não é possível reabrir esse canal de sódio, porque ele está com essa portinha aqui fechada, é o que a gente chama de forma inativada de um canal de sódio. O canal de potássio continua aberto e o potássio continua vazando de dentro da célula para fora. Quando acaba o estímulo elétrico, o canal de sódio vai voltar para o seu estado fechado, lá inicial, assim como o de potássio. Quando os canais são dependentes de ligantes, como eu falei, eu posso ter uma molécula sinalizadora, que pode ser um neurotransmissor, que se liga a um dos sítios, a um sítio de ligação desse canal, e muda a conformação dessa proteína, fazendo com que ela se abra e permita a passagem de íons. Além dos canais, a gente tem os transportadores ativos. Então, transportadores ativos, eles são proteínas de membrana que produzem e mantêm gradiente de concentração iônica com gasto de ATP. Então, aqui a gente tem um exemplo mais famoso de todos, que é o exemplo da bomba de sódio e potássio. Então, a bomba de sódio e potássio, ela vai atuar colocando sódio para fora e potássio para dentro, ou seja, contra o gradiente de concentração. Então, lembra que o sódio está mais concentrado fora do que dentro, e o potássio está mais concentrado dentro que fora. Então, quando a bomba de sódio e potássio vai colocar o sódio para fora e o potássio para dentro, ela vai atuar contra o gradiente de concentração, contra a energia que está
sendo formada ali para o transporte desses íons. Então, o que ela vai precisar? De energia. Então, ela gasta 1 ATP para conseguir fazer esse transporte. Como é que isso acontece? O ATP se liga no sítio de ligação dessa bomba, ela se abre para o interior da membrana, permitindo que o sódio se ligue nela, e aí esse ATP é quebrado. Com isso, ela muda sua conformação, com a ligação do sódio, ela muda sua conformação, se abre para o lado de fora e joga o sódio para fora, o sódio sai. Quando ela está aberta para o lado de fora, ela capta potássio, e aí o potássio, a ligação do potássio faz com que ela mude a conformação novamente e o potássio entra para dentro da célula. Por fim, a molécula de fosfato, que foi originada daquele ATP lá, se desliga e a bomba passa a ficar fechada até que haja a ligação de um novo ATP. Para cada 3 sódios que esse tipo de bomba joga para fora, ela coloca 2 potássios para dentro. E aí agora a gente vai considerar como exemplo uma membrana que é permeável a potássio, para a gente começar a entender a propagação do sinal elétrico, a propagação de um potencial de ação. Então a gente tem no meio externo maior concentração de sódio e no meio interno da célula maior concentração de potássio. Lembra, no potencial de repouso a célula é negativa e o meio externo é positivo. E aí, nos neurônios, o fluxo contínuo de potássio para fora da célula é responsável pelo potencial de repouso da membrana. Então, existem alguns canais de potássio que a gente chama canais de vazamento, que eles vão estar sempre abertos, permitindo esse vazamento do potássio para fora da célula, e aí a gente tem esse potencial de repouso negativo na membrana. Então, nesse momento de repouso, a membrana está apenas permeável ao potássio. Mas vamos dizer que chegou ali um impulso nervoso, então chegou uma comunicação sináptica ou um estímulo, e aí alterou a voltagem dessa membrana. Nesse momento, inicia-se o potencial de ação. Se o estímulo atinge o limiar, se inicia o potencial de ação. E a primeira fase do potencial de ação vai ser a fase de despolarização, quando a membrana vai ficar com permeabilidade transitória ao sódio. Então, se abrem canais de sódio na membrana e o sódio vai entrar por esses canais a favor do seu gradiente de concentração, então do meio extracelular para o meio intracelular. Nesse momento, a célula começa a ficar positiva em relação ao meio extracelular. Depois de um tempo, o canal de sódio vai se fechar e ficar inativado e se abrem os canais de potássio. E aí os canais de potássio, dependentes de voltagem, que são canais diferentes daqueles de vazamento, porque esses só abrem quando eu tenho alteração de voltagem na membrana, vão começar a jogar o potássio para fora, a favor do seu gradiente de concentração, já que o potássio é mais concentrado dentro do que fora. Quando o potássio vai saindo da célula, a gente tem a repolarização, ou seja, a célula vai voltando a ficar negativa. Por fim, a célula vai ficando negativa e ela fica hiperpolarizada. Então, para que ela volte ao potencial de repouso, porque na hiperpolarização ela está mais negativa do que o seu potencial de repouso, a gente precisa da ação da bomba de sódio e potássio, que vai jogar o sódio para fora e trazer potássio para dentro, equilibrando as concentrações para que elas fiquem iguais àquelas que existiam lá no início, na fase de repouso. Então, é o chamado potencial de repouso. Ela retorna ao potencial de repouso com potássio mais concentrado dentro e o sódio mais concentrado fora. Essas são as fases do potencial de ação e como elas atuam lá na membrana e nos canais, dependendo de voltagem. Aqui tem um gráfico que é clássico do potencial de ação. Então, aqui em verde primeiro a gente tem um potencial de repouso, veja, um pouco ao redor de menos 70 milivolts. A célula no interior do celular está, né? E aí é registro do potencial de ação ao longo do tempo. Potencial de ação quando inicia, né? O estímulo vem quando ele atinge o limiar, que a gente chama de limiar de disparo, ou seja, a voltagem, né, necessária para que inicie o potencial de ação. O potencial de ação é deflagrado. Primeira fase aqui em laranja é a despolarização.
segunda fase é a repolarização. Só que em vez de parar aqui no potencial de repouso, a célula continua ficando negativa. É nessa fase que ocorre a hiperpolarização. Aí aqui na hiperpolarização é onde vem a bomba de sódio e potássio e joga o sódio para fora e traz o potássio para dentro, fazendo com que a célula volte ao seu potencial de repouso. Então aqui a gente tem a entrada de sódio na despolarização, saída de potássio na repolarização e a bomba de sódio e potássio atuando na hiperpolarização. O potencial elétrico, né, o potencial de ação, ele vai se propagar no neurônio sempre de maneira unidirecional. Então ele pode se iniciar aqui no início do corpo, no final do corpo do neurônio, no início do axônio, e aí ele continua se propagando até o terminal do axônio, sempre de maneira unidirecional. Então aqui é apenas um gráfico para que vocês registrem bem a relação entre as fases do potencial de ação e os fluxos de íon para dentro e para fora da célula. Então, potencial de ação, despolarização, entrada de sódio, repolarização, saída aqui do potássio. E aí vamos falar um pouquinho de período refratário. O período refratário, ele ocorre imediatamente após um potencial de ação. Nesse período, o neurônio ele fica resistente a uma nova ativação. E ele pode ser de dois tipos: o período refratário absoluto e o período refratário relativo. No período refratário absoluto, mesmo que chegue um estímulo capaz de atingir o limiar ou até maior do que isso, você não consegue de maneira alguma ter um novo potencial de ação. Porque nesse período, os canais de sódio estão inativados. Então, independente de você ter alteração na voltagem da membrana, os canais de sódio não vão abrir e você não vai conseguir ter um novo potencial de ação. Já o período refratário relativo, ele é ali, por exemplo, na fase de hiperpolarização. Então, na fase de hiperpolarização, a célula está mais negativa do que no seu potencial de repouso. Então, para ela atingir o limiar, você precisa de um estímulo maior do que você precisaria no repouso. Mas se esse estímulo for forte o suficiente, você consegue deflagrar um novo potencial de ação. Por isso que ele é um período refratário relativo. Então, como eu falei, período refratário absoluto. Olha o canal de sódio. Essa fase aqui, onde ele está inativado, é o meu período refratário absoluto. Então, eu não consigo, mesmo que eu tenha um estímulo elétrico nessa fase, fazer um novo potencial de ação. Bom, e aí vamos falar dessa propagação unidirecional do impulso nervoso. Então, se o estímulo elétrico, né, ele não provoca uma alteração na voltagem, primeiro, se ele não for suficiente para atingir o limiar, eu tenho estímulo elétrico, mas eu não tenho geração do potencial de ação que vai até o final do neurônio. Então, esse estímulo, quando eu vou registrando ele em outras porções do neurônio, ele vai se dissipando e ele vai ficando cada vez mais fraco. E aí, até que ele se acaba e não há passagem de informação para a célula seguinte. Se eu tenho um estímulo que atinge o limiar, eu vou ter o registro da mesma amplitude de potencial de ação em todo o neurônio. E aí percebam que eu vou ter o deslocamento do potencial de ação, como eu falei, em um único sentido. Por quê? Porque os canais de sódio eles vão estar sempre se abrindo no sentido, né, em direção ao terminal axonal. Então, como assim, né? Então, nessa imagem aqui vocês podem ver melhor. Eu tenho um estímulo. A corrente elétrica, de fato, ela vai tender a ir para os dois lados, para a esquerda e para a direita. Se propagar para os dois lados. Só que, se o meu potencial de ação ele vem caminhando, né? Os canais de sódio que estão aqui imediatamente anterior ao local onde a voltagem, né? Onde está acontecendo o potencial de ação, onde os canais estão abertos, eles estão naquela fase de inativação. Então, se eles estão inativados, mesmo que o sinal elétrico venha para esse lado, se propague para os dois lados, eu não consigo ter entrada de sódio. Então, eu não tenho potencial de ação,
de onde o estímulo já veio. Mas aqui para frente eu consigo ter a abertura dos canais de sódio e entrada do sódio, causando, né, fazendo com que o meu potencial de ação se propague em uma direção só. Então, o fechamento, né, a inativação dos canais de sódio, ela também é importante para garantir essa propagação em um único sentido do potencial de ação. E aí, como eu falei, só escrito aqui para vocês agora, o período refratário absoluto, ele garante a propagação unidirecional do potencial de ação. Se o canal de sódio que está logo aqui atrás está inativado, eu não consigo reativar ele com essa mesma alteração de voltagem. Então, eu garanto que o meu potencial de ação vá em direção ao terminal do meu axônio. E aí, neurônios mielinizados, né, neurônios que têm a bainha de mielina, eles têm uma condução do impulso nervoso, do potencial de ação, mais rápida do que os neurônios sem bainha de mielina. Por dois motivos. Primeiro, a bainha de mielina impede que a corrente vaze pela membrana. Então, eu tenho uma corrente, como se eu tivesse um fio de cobre encapado, certo? Com borracha. E aí, não vai ter vazamento de corrente ali. Se eu tiver o fio de cobre, só o fio, só o cobre, eu tenho vazamento e aí eu posso dar choque, que significa que a corrente está vazando, ela está saindo. Então, ela tem uma menor eficiência em se propagar ali dentro. A mielina, ela vai funcionar como essa borracha que envolve o fio de cobre, diminuindo o vazamento. E segundo, a bainha de mielina, ela vai aumentar, então, a distância que a corrente pode percorrer de uma forma passiva, porque a abertura de canais de sódio e potássio só vão ocorrer nas regiões que são os nodos de Ranvier. Então, aqui está um neurônio, certo, com bainha de mielina. Aqui uma foto de uma microscopia eletrônica também, para vocês verem. Nessa porção aqui, que é o nodo de Ranvier, que é o único nodo sem são as únicas partes sem a bainha de mielina no axônio, a gente vai ter a concentração dos canais de sódio e potássio, voltagem independentes. Então, vai ser sempre aqui que vai acontecer a propagação do potencial de ação. E daí a gente chama a propagação de potencial de ação no neurônio mielinizado de propagação saltatória do estímulo. Por quê? Porque é como se eu tivesse um salto, certo? Eu tenho um estímulo chegando aqui no primeiro nodo de Ranvier, e aí ele vai percorrer toda essa distância até que ele chega no próximo nodo e vai ter a abertura dos canais voltagem independentes. Ele percorre toda essa distância até que chega no próximo nodo. Isso faz o quê? Como eu não tenho um vazamento da corrente aqui e não preciso ficar abrindo vários canais de sódio e potássio aqui, eu tenho uma condução mais eficiente, mais rápida do impulso nervoso nos neurônios que têm bainha de mielina. Então, por isso é uma propagação saltatória, porque é como se saltasse todo esse espaço, já que não tem canais, e abrisse canal só aqui. Saltasse todo esse espaço e abrisse canal só lá no final. Isso torna muito mais rápida a propagação do impulso nervoso. A gente tem alguns axônios que são enormes. Por exemplo, quando a gente pensa no nervo ciático, que vai do final da nossa medula até o pé. É uma distância grande para um neurônio. Então, esses neurônios eles são altamente mielinizados para aumentar essa velocidade de propagação do impulso. Então, aqui é só a comparação da propagação do impulso no neurônio com bainha de mielina e sem bainha de mielina. Então, neurônio não mielinizado, sem a bainha de mielina. Tá vendo aqui? Chega o estímulo e vai sempre abrindo canais de sódio e potássio ao longo de todo o neurônio. O neurônio com a bainha de mielina, chega o estímulo e a corrente elétrica se propaga até que chega no nodo de Ranvier e vai abrir os próximos canais de sódio e potássio, voltagem independente. E aí aqui perceba como no neurônio mielinizado, a corrente chega muito mais rápido no nodo de Ranvier do que para chegar no mesmo ponto do neurônio sem bainha de mielina. E aí, aqui, por exemplo, no terceiro tempo, né, a voltagem, né, o nosso potencial de ação já chegou no final do axônio do neurônio sem bainha de mielina e ainda está na metade do axônio do neurônio sem a bainha de mielina.
Percebam que nesse exemplo é um exemplo ilustrativo e a gente está considerando que os dois neurônios têm o mesmo tamanho e o mesmo diâmetro, porque seriam coisas que também podem influenciar essa velocidade. Então, o que muda entre eles dois é apenas a presença ou ausência de bainha de mielina. E nesse caso, o neurônio com bainha de mielina, ele é bem mais rápido na propagação do potencial de ação. Espero que tenha dado para vocês relembrarem as nossas aulas de bioeletrogênese. Se tiverem dúvidas, mandem perguntas, deixem comentários que eu vou tentar responder a todo mundo. Até a próxima, pessoal.